Olá, meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Mas, primeiramente, o que é ansiedade? Ter ansiedade é normal. Ela surge em situações reais ou imaginárias de possível ameaça, funcionando como um sistema de alerta do nosso corpo, deixando-nos mais preparados para lidar com qualquer imprevisto que possa acontecer. Se a ansiedade é algo normal, então o que é o transtorno de ansiedade generalizada? Quais os sintomas e como funciona o tratamento? O transtorno de ansiedade generalizada TAG é um distúrbio em que a característica principal é a preocupação excessiva e expectativa apreensiva, que ocorre na maioria dos dias, com duração de pelo menos 6 meses. O que diferencia a ansiedade comum e a TAG, além da persistência ao longo do prazo, é a presença de pelo menos 3 sintomas entre fadiga, dificuldade de concentração, inquietação, tensão muscular, irritabilidade e perda de sono. O transtorno de ansiedade generalizada afeta principalmente o sistema cardiovascular, alterando a frequência cardíaca e a pressão arterial, o respiratório causando hiperventilação, o endócrino alterando a tireoide e o ciclo menstrual feminino, o trato gastrointestinal, aumentando as secreções estomacais e a motilidade, e por último, o sistema nervoso, levando ao estado de insônia, agitação e déficit de atenção. A ansiedade generalizada normalmente coexiste com a depressão ou outros fatores, como o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, fobia social e até mesmo o abuso de substâncias. Transtornos mentais são comuns nos dias de hoje. Segundo a OMS, são estimados cerca de 970 milhões de pessoas no mundo todo possuindo algum transtorno mental, sendo 31% desse total algum transtorno de ansiedade. No Brasil, esse número chega a cerca de 19 milhões de pessoas, quase 10% da população total do país. O diagnóstico deve ser feito com calma e atenção, para que não haja confusão com sentimentos comuns de medo e ansiedade e resultar em um falso positivo. Os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada devem estar presentes por pelo menos 6 meses e causar desconforto ou prejudicar a rotina da pessoa em seu relacionamento social, familiar e de trabalho. Para melhorar a qualidade de vida e tratar os sintomas, são utilizados alguns fármacos como fluoxetina, sertralina, paroxetina e o citalopram. Quase sempre o uso é combinado com a frequência na psicoterapia. Mas depois de tudo isso, como funcionam os fármacos para o transtorno de ansiedade generalizada? Os fármacos para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada estão divididos em dois grupos: os antidepressivos, divididos em inibidores de monoamino oxidase e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, e os ansiolíticos. Os antidepressivos trabalham com o intuito de manter os níveis da serotonina na fenda sináptica altos, já que a serotonina baixa está diretamente ligada a condições depressivas. Já os inibidores de monoamina oxidase bloqueiam a proteína de monoamina, que é responsável pela degradação da serotonina. Desta forma, o pouco da serotonina que sobrou livre na fenda sináptica será reabsorvida para o nervo pré-sináptico e realizará todo o processo de liberação, absorção e reabsorção novamente. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina bloqueiam os canais de recaptação de serotonina livre na fenda sináptica. Deste modo, a serotonina permanece disponível por mais tempo e em maior quantidade na fenda sináptica, o que irá garantir maiores chances de ligação aos receptores de forma mais rápida, causando melhora no humor dos pacientes. Já os ansiolíticos atuam em receptor específico, o ácido gama, que induz a inibição do sistema nervoso central, potencializando a função inibitória que o GABA já exerce, permitindo a entrada de íons cloreto, o que irá hiperpolarizar a célula e não conseguirá transmitir impulsos nervosos, uma espécie de resistência à despolarização, o que irá resultar em um estado de relaxamento do corpo, causando a sedação. É importante destacar que
que podem existir alguns efeitos colaterais, como dores de cabeça, efeitos gastrointestinais, como náusea, vômito, constipação e disfunção sexual, tal como um atraso ejaculatório. Alguns exemplos que já foram citados nesse vídeo são fluoxetina, paroxetina, citalopram e sertalina. São comumente prescritos e em termos de razões de indicação existem vários, mas o principal é a depressão. Mas, então, por que utilizá-los para a TAG? A TAG nunca está sozinha, como foi explicado no início do vídeo. Normalmente está acompanhada de uma depressão ou um transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, fobia social, transtorno pós-traumático, entre outros. Bom, esse foi o nosso vídeo falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Obrigada por terem assistido até aqui. Esse vídeo foi feito por alunos do curso de Biomedicina para a disciplina de Farmacologia. Se gostou do vídeo, deixe o like. E até